Os escritores precisam dele para registrar suas histórias. Muitas cartas de amor foram escritas com ele, e quem vai ao banheiro não pode deixar de levá-lo. Ele pode estar no ar, no lar, na biblioteca e na brincadeira da criança. O programa de hoje vai passar em revista a palavra papel. Quando se fala em papel, o que você lembra? Se eu falar a palavra papel para você, o que vem na sua cabeça? Papel. Ofício A4. Higiênico. Árvore. Folha. Reciclagem. Árvore. Como assim? Qual papel? Vai. Papel? Dinheiro. O papel é feito de fibras entrelaçadas e unidas quimicamente. Mas papel é só isso? Claro que não. A história da humanidade pode ser dividida em antes e após a criação do papel. O papel surge na China e é interessante que, apesar de atribuírem a Gutenberg, os chineses também inventaram a imprensa. Até porque eles inventaram a tinta e inventaram a prensa, feita com tipos de madeira. Tudo bem que o alfabeto chinês não ajudava muito, eram 5.000 caracteres, mas isso representou uma verdadeira revolução mundial, porque até então só os mosteiros, as igrejas podiam ter livros, e agora com uma impressão, mesmo que não fossem muitos exemplares, apenas algumas dezenas, algumas centenas, isso já representava uma imensa difusão de saber que antes era inviável, antes era impossível. Na Europa, com Gutenberg, quando ele imprime a Bíblia, e tira o monopólio da igreja sobre o livro sagrado, e isso permite que o leigo comum tenha acesso a essa obra que antes você tinha toda uma dificuldade, uma série de leis que impediam o acesso. E ele ainda imprimia no vernáculo comum, né, que é uma coisa fantástica. E é curioso, pouca gente cita isso, o papel vai ser muito importante na descoberta do Brasil. Porque tudo bem que Portugal tinha uma política de sigilo e muito pouca coisa saiu do governo português para o mundo. Mas alguns dos navegantes que vieram aqui fizeram bastante divulgação da nova terra, como é o caso de Américo Vespúcio, que adorava a mídia da época, né? As suas cartas ficaram famosas descrevendo o Brasil dos primeiros anos, né? Ele foi o primeiro a dizer que o Brasil não era uma ilha ou uma terra, e sim a parte de um novo continente. Então, as suas cartas transformadas em livro, né? A Quator Navigatio, né? As 4 navegações e o Novos Mundos, o Novo Mundo, tiveram tiragens recordes, chegando a 20.000 exemplares, o que para a época, e eu estou falando essa época aí, 1506, 1508, era algo fantástico, 20.000 exemplares, nada existira antes. No tempo dos copistas, no tempo dos incunábulos, dos livros feitos à mão, você podia ter 3, 4 cópias no máximo de um livro. Agora, 20.000 era um número excepcional. Tudo bem que não chegava ao povão, mas o tempo mostrou que era só uma questão da evolução do processo, que o papel ia chegar a todos. O Arquivo Nacional no Rio de Janeiro guarda documentos importantes da história da cidade e do Brasil, mas há seres terríveis que não respeitam o acervo e querem devorá-lo. O Arquivo Nacional no Rio de Janeiro guarda documentos que ajudam a contar a história da cidade e do país. São filmes, fotos, cartografia e, claro, documentos textuais. E tudo isso precisa ser preservado. Por isso, o Arquivo Nacional tem uma equipe especializada em preservação. E uma delas cuida apenas do acervo em papel. Por sinal, o que não falta aqui é papel. O papel faz parte da minha vida. Há 22 anos eu trabalho no Arquivo Nacional. A minha especialização é em documentos com suporte papel. Então, a gente tem o próprio documento em si, que é feito de papel. A gente tem os papéis que a gente utiliza para fazer os acondicionamentos, que são papéis especiais muito, muito importantes. Então, o meu universo profissional é o papel. O Arquivo Nacional, além de preservar os documentos, produz o próprio papel.
boa quantidade dos papéis que a gente utiliza em encadernação, em acondicionamento, eles são fabricados aqui. Há muitos fatores que fazem com que os papéis se estraguem, o que pode levar um documento ou livro ficar assim, nesse estado. E as causas podem vir de fatores externos e até mesmo de dentro do próprio papel. Poeira, né? E dos poluentes, que aí são coisas externas, luminosidade, poluição e mais as condições climáticas, né? Temperaturas altas, umidade e variação dessas duas contribui com a deterioração. Ou então elas podem ser internas. A celulose, a madeira, ela tem substâncias ácidas, a lignina. E essa lignina, se não retirada completamente das fibras, na hora que você faz o papel, ele detém essas substâncias ácidas que vão deteriorando ele. Um exemplo perfeito é o jornal, né? O jornal é um papel de curta durabilidade. Ele é quase impossível você preservar um jornal, porque ele vai continuar com o processo de deterioração. Uma ameaça constante aos documentos são os monstrinhos comedores de papel. Tem os cupins, que são muito danosos, né, que provocam um dano enorme. Tem as brocas, que já são, dependendo da intensidade, né, ela também pode perder muita informação. As traças, que são danos muito superficiais, e baratas também, né? Aí devido à alimentação das pessoas na área de trabalho, que você acaba chamando a barata. Para preservar os documentos, o tratamento feito por especialistas é fundamental, mas a forma de guardá-los é muito importante. A fotografia, por exemplo, por ela ter substâncias mais sensíveis, que é a prata, a gelatina, você tem que colocar em temperaturas mais baixas e umidades mais baixas. Já o documento textual, ele já permite maiores oscilações, ele já é mais resistente. E isso vale como dica para guardarmos os nossos documentos em casa. Quer mais uma dica? Papel A4, Chamex, todos eles são alcalinos. Então, você entrefolhar uma fotografia com esse papel e tal, você já está melhorando aí a vida do seu documento. O cinema começa no papel. A ideia surge na cabeça e vai para o papel na forma de roteiro. O roteirista passa essa ideia para o papel. E assim como o papel é ponto de partida para a execução do cinema, é o ponto de partida para o cinema, é também ponto de partida para muitas histórias. Quantos filmes não usam cartas como um elemento super importante? Cartas de Iwo Jima, do Clint Eastwood, por exemplo, ou Carteiro e Poeta. Muitos filmes exploram também a relação do autor com o livro, ou da pessoa com o papel. Por exemplo, O Diário de uma Paixão, ou então até mesmo Shakespeare Apaixonado, em que o Shakespeare passa horas escrevendo, tem um bloqueio, não consegue escrever. Então o papel é também um elemento importante na narrativa. As cartas são, inclusive, ponto de partida para diversas histórias. Temos filmes como Querido John, Carta de Amor, Admiradora Secreta. E como o papel muitas vezes gera a história, muitas vezes a história entra no papel. Como História Sem Fim, que o garoto entra dentro do livro, ou Page Master, ou muitos outros exemplos de filmes que têm o papel como um transporte para dentro da história. É o papel como ponto de partida para o filme, é o papel como ponto de partida para a história e é o papel também como história. Normalmente você usa o papel para quê? Tem várias finalidades. Escrever, fazer um rascunho, diversas finalidades. Impressão, escrever, qualquer anotação, praticamente para tudo. Depende, para fazer trabalhos da faculdade, para escrever alguma coisa. Quase tudo. Para tudo na vida, né? O papel já é desde a época do Egito antigo, o papel é usado, já é usado, né? O papiro. Para escrever, para deixar lembrete, para ir no banheiro. O papel pode ser brincadeira de criança e também virar arte. No
próximo bloco. O processo de fabricação de papel reciclado basicamente é muito simples. Foto em papel é muito importante. O papel, ele valoriza a produção, ele eterniza a ideia. Eu volto logo após o intervalo.